O avião tremia ligeiramente enquanto o motor aquecia para a descolagem do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. De repente, a porta da cabine do piloto abriu-se e uma mulher de uniforme saiu, os olhos fixos no assento da janela. Ana Silva. Tu aqui com ela? Depois de tudo que fizeste? A voz ecoou pelo corredor, fazendo todos os passageiros virarem a cabeça num silêncio pesado. A comissária de bordo aproximou-se rapidamente, o rosto tenso, e pediu às duas mulheres que recolhessem as suas coisas e saíssem do avião imediatamente. Vocês estão a causar desconforto aos outros passageiros, disse ela em voz baixa, mas firme. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Ao lado dela, Maria apertava-lhe a mão com força, os olhos cheios de confusão e medo. O que está a acontecer? Murmurou Maria, mas Ana não conseguia responder. A piloto avançou mais um passo, o crachá a brilhar sob as luzes artificiais. Sofia Mendes, comandante. O nome que Ana tinha tentado enterrar durante 15 anos agora ecoava como uma acusação pública. Os passageiros começaram a sussurrar, alguns a filmar com os telemóveis, outros a abanar a cabeça em reprovação clara. Isto é inaceitável, gritou uma senhora idosa 2 filas atrás. No meu tempo, coisas destas não se viam em público. A comissária insistiu, já com 2 seguranças a aproximarem-se. Ana e Maria foram praticamente arrastadas pelo corredor, as malas a baterem nas pernas, enquanto Sofia as observava sem piscar os olhos. No momento em que pisaram a pista, o ar frio de Lisboa bateu-lhes no rosto como um tapa. Ana virou-se uma última vez e viu Sofia ainda à porta do avião, a expressão misturada entre raiva e algo que parecia dor antiga. O voo partiu sem elas. No terminal, sentadas num banco de plástico duro, Maria finalmente explodiu. Quem era aquela mulher? E por que é que ela te conhece pelo nome todo? Ana baixou a cabeça, as mãos a tremerem. 15 anos antes, em Coimbra, tudo tinha começado de forma tão inocente. Ela e Sofia partilhavam o mesmo curso de engenharia, riam nas mesmas festas de caloiros, e um dia, num café junto ao Rio Mondego, os olhares demoraram-se demasiado. O primeiro beijo aconteceu numa noite de chuva, escondidas debaixo de um arco antigo da universidade. Ana lembrava-se do cheiro a terra molhada e do coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Durante 2 anos, viveram um amor secreto, intenso, cheio de planos sussurrados. Mas a família de Ana, católica conservadora de uma aldeia perto de Sintra, descobriu tudo através de uma carta esquecida. O pai, um homem rígido que trabalhava na construção, ameaçou cortar todos os laços. A mãe chorou durante semanas, rezando o terço todas as noites. Tu vais destruir a nossa família, diziam eles. O que vão pensar os vizinhos? Os primos? A igreja? Ana cedeu. Num dia de outono, no Parque de Coimbra, disse a Sofia que tudo tinha sido um erro, que ela não era assim, que precisava de uma vida normal. Sofia ficou imóvel, os olhos a encherem-se de lágrimas que nunca caíram. Tu estás a mentir a ti própria, foi a última frase que disse antes de se virar e desaparecer na multidão. Ana casou com um homem 2 anos depois, um casamento que durou apenas 11 meses e deixou apenas arrependimento. Agora, sentada no aeroporto com Maria, a mulher que amava há 3 anos em silêncio, Ana percebia que o passado nunca tinha desaparecido. Apenas esperava o momento certo para explodir. Maria levantou-se, pegou na mala. Vamos para casa. Isto não pode ficar assim. Mas Ana sabia que já tinha ficado assim há muito tempo. No táxi que as levava de volta para o apartamento em Alfama, o silêncio era tão denso que parecia sufocar. Maria olhava pela janela, os dedos entrelaçados no colo, enquanto Ana tentava encontrar palavras que não existiam. O telemóvel de Ana vibrou sem parar, mensagens da irmã, da mãe, até do pai que raramente escrevia. O que é isto que estamos a ver nos vídeos? Ana, explica-te já. O escândalo já tinha chegado à aldeia. Quando entraram em casa, o cheiro familiar a café e a pão fresco não trouxe conforto. Maria fechou a porta com força. Agora vais contar-me tudo, Ana. Quem é aquela piloto e por que é que ela te odeia tanto? Ana sentou-se no sofá, as mãos a cobrirem o rosto.
As memórias voltaram como uma onda. Depois da separação em Coimbra, Sofia desapareceu da vida dela. Ana soube, anos mais tarde, que Sofia tinha entrado na aviação militar, depois comercial, subindo rapidamente na carreira. Enquanto Ana tentava ser a filha perfeita, casando e depois divorciando-se, Sofia voava pelo mundo, carregando a ferida que Ana lhe tinha aberto. Maria esperava, os olhos marejados. Eu sempre soube que havia algo no teu passado que te impedia de ser completamente livre comigo. Mas nunca imaginei isto. Ana respirou fundo e começou a falar. Contou do primeiro encontro, dos risos partilhados, dos planos de fugirem juntas para Lisboa depois da formatura. Contou do dia em que a mãe encontrou a carta e do ultimato do pai, ou escolhes a família ou escolhes essa aberração. Ana escolheu a família. E escolheu mentir a si própria durante 15 anos. Maria ouviu em silêncio, depois levantou-se e abraçou-a com força. Não foi culpa tua sozinha. Mas agora o passado voltou e está a destruir nosso presente. Nessa noite, o telefone tocou. Era a mãe de Ana. Filha, toda a aldeia está a falar. Dizem que tu e essa mulher que vocês são como aquelas do vídeo. O padre já perguntou por ti na missa. O teu pai não quer nem ouvir o teu nome. Ana sentiu o peito apertar. A pressão familiar regressava, mais forte do que nunca. No dia seguinte, a notícia apareceu nos jornais locais. Casal feminino removido de voo por comportamento impróprio, piloto reconhece passageira. O nome de Ana estava lá, junto ao de Sofia. Os comentários online eram brutais. Nojento, Portugal não é para isto, a família dela deve estar envergonhada. Maria leu em voz alta, a voz a tremer. Temos de enfrentar isto juntas. Mas Ana sabia que enfrentar significava abrir feridas que ainda sangravam. Nessa tarde, bateram à porta. Era a irmã de Ana, Clara, com o rosto vermelho de raiva. Como pudeste fazer isto à nossa família? Depois de tudo que os pais sacrificaram por ti? A discussão explodiu no corredor. Clara acusava, Ana defendia-se com frases que soavam vazias até para si própria. Maria observava da sala, os olhos cheios de tristeza. Quando Clara saiu, batendo a porta, Ana desabou no chão. Eu abandonei a Sofia para proteger-vos a todos. E agora estou a perder tudo outra vez. Maria ajoelhou-se ao lado dela. Talvez seja hora de parares de proteger os outros e começares a proteger-te a ti própria. A semana seguinte transformou-se num pesadelo organizado. A companhia aérea emitiu um comunicado oficial, pedindo desculpa aos passageiros e confirmando que o comportamento impróprio justificara a remoção. Sofia, como comandante, não fez comentários públicos, mas o seu nome aparecia em todas as reportagens. Ana evitou sair de casa, mas o mundo entrava pela internet. Mensagens de antigos colegas de universidade, de primos distantes, até de ex-colegas de trabalho. Alguns apoiavam em privado, a maioria condenava em público. Maria tentava manter a calma, cozinhando, limpando, distraindo Ana com filmes antigos. Mas à noite, quando as luzes se apagavam, o silêncio trazia os fantasmas. Ana sonhava com Coimbra, o rio Mondego a correr, Sofia a rir enquanto pedalavam bicicletas velhas, o beijo roubado atrás da biblioteca. Acordava sempre com o peito apertado. Um dia, o telefone tocou de um número desconhecido. Era Sofia. Precisamos de falar, Ana. Em pessoa. A voz era fria, profissional, mas com uma rachadura que Ana reconheceu imediatamente. Encontraram-se num café discreto perto do Terreiro do Paço, longe dos olhares. Sofia chegou de uniforme, ainda com o cheiro a combustível de avião. Sentou-se em frente a Ana e foi direta. 15 anos. Eu construí uma carreira inteira para esquecer o que tu me fizeste. E agora tu apareces no meu voo, de mão dada com outra mulher, como se nada tivesse acontecido. Ana tentou explicar, mas as palavras saíam tortas. Eu tinha medo. A minha família, eles ameaçaram-me com tudo. Sofia riu sem humor. E eu? Eu não era nada para ti? Apenas uma fase que tinhas de apagar?
Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas que ela não deixou cair. Eu nunca te pedi para escolheres entre mim e eles. Só te pedi para seres honesta. Ana sentiu o peso da culpa cair sobre os ombros como uma pedra. Contou a Sofia sobre o casamento falhado, sobre os anos de solidão, sobre Maria, a única pessoa que a fazia sentir viva outra vez. Sofia ouviu, depois abanou a cabeça. Tu continuas a mentir a ti própria. A tua família ainda te controla, mesmo agora. E eu só queria que tu tivesses tido coragem naquela altura. Quando se separaram, Ana ficou sentada no café durante horas, o café frio à frente. Ao voltar para casa, encontrou Maria à espera com uma mala feita. Eu preciso de espaço, Ana. Ver-te assim, a afogar-te no passado, está a destruir-me também. Ana não tentou impedir. Ficou sozinha no apartamento vazio, as paredes ecoarem as vozes de todos os que julgavam, a mãe rezando, o pai calado, Clara gritando, Sofia acusando. Nessa noite, decidiu que tinha de voltar à aldeia. Tinha de enfrentar a fonte de todo medo. A viagem de comboio até Sintra pareceu eterna. Ana desceu na estação pequena, o ar cheirando a pinheiros e a terra molhada. A casa dos pais, a mesma de sempre, com o jardim impecável e a cruz de madeira na porta, esperava-a como uma sentença. A mãe abriu a porta antes mesmo dela bater, o rosto marcado por noites sem dormir. Entra. O teu pai está na sala. Dentro, o ambiente era pesado. O pai não se levantou da cadeira. Então é verdade. Tudo o que dizem nos vídeos. Ana sentou-se, as mãos a tremerem. Começou a falar sem rodeios. Contou a história toda, o amor por Sofia, o medo, a mentira, a vida que construiu sobre areia. A mãe chorou em silêncio, o terço entre os dedos. O pai ficou em silêncio durante minutos que pareceram horas. Depois falou, a voz rouca. Nós criámo-te para seres uma mulher de bem. Para teres filhos, uma família como Deus manda. E tu escolheste isto. Ana sentiu a raiva subir. Eu escolhi proteger-vos. Eu abandonei a pessoa que mais amei para não vos envergonhar. E agora, quando finalmente encontro alguém que me faz feliz, vocês voltam a julgar. A discussão durou 3 horas. Clara chegou a meio, juntando-se aos gritos. Palavras duras voaram, pecado, vergonha, egoísmo. Mas no meio do caos, Ana percebeu algo novo. Pela primeira vez, não pediu perdão. Defendeu-se. Eu não escolhi ser assim. Eu sou assim. E se vocês não conseguem aceitar, então talvez seja eu que tenho de escolher agora. Quando saiu de casa, a mãe correu atrás dela até ao portão. Filha, reza. Pede a Deus que te ajude. Ana abraçou-a com força. Eu já pedi, mãe. Durante 15 anos. Agora vou viver. No comboio de regresso a Lisboa, as lágrimas caíram livremente. Mas não eram de tristeza. Eram de alívio. Ao chegar ao apartamento, encontrou uma mensagem de Maria. Voltei para casa dos meus pais. Preciso de pensar. Ana respondeu apenas, eu entendo. Mas quando estiveres pronta, eu estarei aqui. Honesta desta vez. Os dias seguintes foram um turbilhão de confrontos. A aldeia inteira comentava. O padre telefonou, pedindo uma conversa espiritual. Ana recusou educadamente. Antigos amigos de infância enviavam mensagens mistas, alguns a cortar contacto, outros a oferecer apoio em segredo. Sofia voltou a ligar. Vi as notícias sobre a tua família. Não pensei que fosses capaz de voltar lá. Encontraram-se novamente, desta vez num banco junto ao Rio Tejo. Sofia parecia mais calma. Eu também carreguei culpa. Pensei que se te tivesse pressionado menos, talvez tivesses ficado. Ana abanou a cabeça. A culpa foi minha. Eu escolhi o medo. Conversaram durante horas, relembrando momentos bons, rindo de coisas tolas da universidade.
No final, Sofia estendeu a mão. Não vou dizer que te perdoo completamente. Mas estou disposta a tentar ser amiga. Ana apertou a mão com gratidão. Nessa noite, Maria apareceu à porta sem avisar. Eu vi tudo o que aconteceu na aldeia. E percebi que tu finalmente enfrentaste o passado. Abraçaram-se no corredor, um abraço longo, sem palavras. Mas Maria ainda tinha dúvidas. E agora? O que vamos fazer com toda esta gente que nos julga? Ana sorriu pela primeira vez em semanas. Vamos viver. Sem esconder. Sem pedir licença. Decidiram viajar juntas para o Algarve, longe dos olhares. No caminho, pararam em Coimbra. Visitaram um café antigo junto ao rio. Sentadas na mesma mesa de há 15 anos, Ana pegou na mão de Maria. Eu nunca mais vou abandonar o que sinto. Maria beijou-lhe a palma da mão. Então vamos construir algo novo. Juntas. Mas o passado ainda não tinha terminado. Uma última mensagem chegou, do pai. Se quiseres voltar para casa, a porta está aberta. Sem condições. Ana leu em voz alta para Maria. Talvez um dia. Mas primeiro, eu preciso de ser completa. O Algarve recebeu-as com sol e mar calmo. Passaram dias a caminhar na praia, a falar sem pressa, a rir de coisas pequenas. Ana sentiu pela primeira vez em anos que o peso no peito diminuía. Sofia enviou uma mensagem simples: boa viagem. Cuida de ti. A família enviava fotos de casa, pequenos gestos de aproximação. Clara telefonou uma tarde. O pai pergunta por ti todos os dias. A mãe reza, mas agora reza também por ti e pela tua felicidade. Ana chorou ao telefone. Diz-lhes que eu amo-os. Mesmo assim. No último dia de viagem, sentadas num rochedo a ver o pôr do sol, Maria virou-se para ela. Tu mudaste. Já não tens medo nos olhos. Ana sorriu. Demorei 15 anos. Mas finalmente acordei. Voltaram a Lisboa com uma decisão: contar a história publicamente, não como escândalo, mas como verdade. Ana gravou um vídeo simples, só ela e Maria, falando do amor, do medo, da redenção. Publicaram. Os comentários foram mistos, mas muitas mulheres escreveram em privado: obrigada por mostrares que é possível. Meses depois, Ana e Sofia encontraram-se novamente no aeroporto, desta vez como amigas. Sofia sorriu. Vês? O céu é grande para todas nós. Ana abraçou Maria com força antes de embarcarem juntas num voo normal. Desta vez, ninguém as expulsou. A vida continuou, não perfeita, mas verdadeira. E no meio de tudo, Ana percebeu que a redenção não apaga o passado, mas permite viver apesar dele. A pergunta que fica é: a redenção verdadeira só acontece quando se enfrenta o passado sem medo? Verdadeiro ou falso?